O milagre que silenciou a dor, a história de Daniel. Daniel tinha apenas 28 anos, mas carregava nas costas um fardo que parecia esmagar sua alma. Há 3 anos, uma dor insuportável no maxilar havia se instalado em sua vida, como um hóspede indesejado que se recusava a sair. Os médicos chamavam de disfunção da ATM a uma inflamação na articulação da mandíbula que, em seu caso, era tão severa que ele mal conseguia abrir a boca para comer. Cada movimento era uma facada. Pior ainda eram os rangidos noturnos, tão fortes que acordavam não só a ele, mas também sua esposa, Ana, que dormia ao seu lado com o coração apertado, impotente diante daquele sofrimento. Daniel, não aguento mais te ver assim, Ana chorava, segurando seu rosto entre as mãos enquanto ele se contorcia de dor após mais uma noite sem dormir. Já tentamos tudo, remédios, fisioterapia, até aqueles aparelhos que o dentista mandou. Nada adianta. E era a verdade. Os analgésicos já não faziam efeito, e os especialistas só davam um veredicto cruel: você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas como conviver com algo que roubava seu sono, sua paz e até sua capacidade de sorrir? Daniel, que sempre foi um homem trabalhador, operário em uma metalúrgica, começou a faltar ao serviço. As dores o deixavam tão exausto que mal conseguia se concentrar. As contas se acumulavam, e a desesperança bateu à sua porta. Foi então que, em um domingo de manhã, enquanto caminhava pela rua com a cabeça baixa, ele ouviu um coro vibrante vindo de um grande templo branco com letras douradas: Igreja Universal do Reino de Deus, aqui, Deus opera milagres. A música era alegre, diferente de tudo que ele já havia ouvido. Algo dentro dele o impulsionou a entrar. Irmão, tudo bem? Um obreiro de sorriso acolhedor se aproximou, notando sua expressão abatida. Você parece carregando um peso muito grande. Que tal entrar e deixar Deus te aliviar? Daniel hesitou. Ele não era de frequentar igrejas, mas naquele momento, não tinha mais para onde ir. Sentou-se nos últimos bancos, e enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, ele sentiu lágrimas escorrerem sem controle. Quando chegou o momento da oração, o pastor chamou todos que precisavam de um milagre para irem à frente. Se você acredita que Deus pode te curar, venha agora. A voz do pastor era firme, cheia de autoridade. Daniel levantou-se com dificuldade, arrastando os pés até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, ele sentiu algo estranho. Um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: em nome de Jesus, esta dor sai agora. Esta doença não tem mais poder sobre você. Naquele instante, Daniel não sentiu nenhuma mudança física, mas algo dentro dele acendeu. Era como se uma pequena chama de esperança tivesse sido ateada. Irmão, você precisa participar da corrente de oração, disse uma irmã ao lado dele. Todos os dias, às 12 horas e às 18 horas, nós oramos juntos pela rádio. E na quarta-feira tem a Fogueira Santa de Israel. É poderosa. Daniel anotou tudo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu sem ranger os dentes. Não foi uma cura instantânea, mas uma paz inexplicável o invadiu. Nos dias seguintes, ele começou a frequentar a igreja com Ana. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde aprendia a orar com fé e a semear suas ofertas como ato de confiança em Deus. O pastor ensinou que a prosperidade não era só financeira, mas também de saúde, de paz mental. Daniel começou a dar o dízimo, mesmo com as contas apertadas, porque entendia que era um ato de obediência e gratidão. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração, o pastor dizia. Quando você entrega o que tem, Ele multiplica o que você não tem. Na terceira fogueira santa, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava e quebrava maldições em nome de Jesus, Daniel sentiu suas mandíbulas relaxarem de repente, como se uma mão invisível a soltasse. Ele abriu a boca sem dor pela primeira vez em anos. E então, como um rio, as lágrimas vieram. Estou curado. Ele gritou, levantando as mãos. A dor foi embora. O templo explodiu em glórias a Deus. Ana correu para abraçá-lo, chorando de alegria. Nos dias seguintes, Daniel não só deixou de ranger os dentes como recuperou o sono, a disposição e até o emprego, pois agora conseguia trabalhar sem distrações. Mas o maior milagre não foi só físico.
Daniel entendeu que sua batalha não era apenas contra uma doença, mas contra a incredulidade. Ele aprendeu que a fé não é passiva, é ação. É ir ao altar, é participar das campanhas, é semear mesmo quando parece não haver terra fértil. É confiar que Deus não só ouve, como age. Hoje, Daniel é um dos que testemunham no altar. Ele conta sua história para que outros saibam, não importa quão profunda seja a dor, quão impossível pareça a situação, na Igreja Universal, Deus ainda opera milagres. Não por mérito humano, mas pela fé que move a mão do Todo-Poderoso. E sua lição de vida? Deus não muda as nossas circunstâncias para depois nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das circunstâncias, quando entregamos tudo a Ele. Daniel sorri agora sem dor. E sua história é mais uma prova de que, onde há fé, não há impossíveis. Na mesma noite em que Daniel deu seu testemunho no altar, uma mulher chamada Marisa estava sentada nos bancos do fundo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha chegado à igreja arrasada, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem volta, um tumor agressivo no cérebro, que já afetava sua fala e sua memória. Os especialistas deram-lhe no máximo 6 meses de vida. Mas ali, ouvindo a voz firme de Daniel dizendo que Deus age onde o homem diz que não há mais jeito, algo dentro dela se mexeu. Marisa não era de chorar fácil, mas naquela noite, as lágrimas escorriam sem controle. Ela lembrava de quando, anos antes, tinha deixado de frequentar a igreja porque a vida estava boa demais, um trabalho estável, saúde, uma família unida. Mas agora, diante da fragilidade da existência, ela entendia, a fé não é só para os momentos de crise, mas é na crise que a gente descobre o quanto precisamos dela. No final do culto, quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Marisa se levantou com dificuldade, apoiando-se no banco à frente. Cada passo até o altar parecia uma batalha, mas ela não desistiu. Quando chegou lá, o pastor orou por ela com uma autoridade que Marisa nunca tinha sentido antes. Não eram palavras bonitas, eram palavras cheias de fé, como se ele já visse a vitória que ela ainda não enxergava. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O Deus que sarou Daniel é o mesmo que vai te sarar, irmã. Declarou o pastor, impondo as mãos sobre sua cabeça. Marisa sentiu algo estranho, não uma dor, mas uma espécie de alívio profundo, como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. Ela não caiu, não gritou, não viu anjos. Mas quando abriu os olhos, uma certeza inundou seu ser, estava curada. Nos dias seguintes, os exames confirmaram o impossível. O tumor, que antes ocupava uma parte significativa do cérebro, tinha sumido. Os médicos, atonitos, pediram novos exames, achando que poderia ser um erro. Mas não havia erro. Marisa voltou à igreja com os laudos nas mãos, chorando não de dor, mas de gratidão. Dessa vez, não se sentou nos bancos do fundo. Subiu ao altar para contar que, onde a medicina tinha dado um prazo, Deus tinha dado uma promessa. Eles disseram que eu não tinha mais tempo, mas Deus disse que o meu tempo é Ele quem determina. Declarou, segurando o papel que comprovava seu milagre. Sua história se espalhou rápido. Pessoas que antes duvidavam começaram a procurar a igreja, não por curiosidade, mas por necessidade. Entre elas, estava Ricardo, um homem que há anos lutava contra o vício em drogas. Ele já tinha tentado clínicas, terapias, promessas a si mesmo, mas sempre recaía. Até que ouviu o testemunho de Marisa e pensou, se Deus pode sarar um tumor, pode me libertar desse inferno. Ricardo chegou ao Universal quebrado, com o corpo fraco e a alma ainda mais. Mas ali, ele encontrou algo que nunca tinha experimentado, um lugar onde não era julgado pelo passado, mas encorajado a crer em um futuro diferente. Os obreiros oraram com ele, não com palavras vazias, mas com uma fé que o fez enxergar que a liberdade era possível. Não foi fácil. As primeiras semanas foram de luta, de tentação, de noites em claro. Mas Ricardo não desistiu. Participou das campanhas, jejuou, buscou a Deus como nunca tinha buscado antes. E, aos poucos, a vontade pelas drogas foi perdendo força. Até que um dia, ele acordou e percebeu, estava livre. Não por força própria, mas pela graça de Deus que o sustentou quando ele não tinha mais forças. Hoje, Ricardo é um dos que estendem a mão para outros que chegam destruídos pelas drogas. Ele sabe que o milagre não foi só a sua libertação, mas a transformação de uma vida que agora tem propósito. E assim,
a cadeia de milagres continua. Cada história que sobem ao altar não é apenas um relato de cura ou livramento, mas um convite para que mais pessoas saibam: na Igreja Universal, Deus não faz acepção. Não importa se a batalha é contra uma doença, um vício, uma dívida ou uma depressão. O que importa é a fé que move a mão daquele que tudo pode. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E lá, entre aquelas paredes, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, o impossível se torna real. Não por mérito de homens, mas pela fidelidade de um Deus que ainda hoje faz o que nenhum outro pode fazer. Naquela mesma noite, enquanto o testemunho de Anderson ecoava pelo templo, uma mulher chamada Marisa sentada nos fundos da igreja apertava as mãos trêmulas. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses trancada em casa, sem forças nem para tomar banho. A depressão a havia engolido como um buraco sem fundo, e os remédios só a deixavam mais vazia. Deus não se importa comigo, ela repetia para si mesma, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Mas quando ouviu Anderson dizer que o milagre não era só a cura, mas a transformação de uma vida, algo dentro dela estremeceu. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. No momento do apelo, quando o pastor convidou quem precisava de um toque de Deus a se levantar, Marisa sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível a puxasse para frente. Tremendo, ela se levantou. Os passos até o altar pareciam pesados, como se carregasse o mundo nas costas. Mas quando ajoelhou e fechou os olhos, começou a chorar de um jeito que não chorava há anos. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de alívio, como se algo dentro dela estivesse se quebrando para dar lugar a uma coisa nova. O pastor orou por ela com autoridade, declarando que aquelas correntes de tristeza se quebrariam ali mesmo. E foi então que Marisa sentiu, não ouviu, mas sentiu uma voz suave no coração: filha, você não está sozinha. Quando abriu os olhos, o templo parecia mais claro, como se uma névoa tivesse se dissipado. Nos dias que seguiram, ela voltou à igreja, e a cada culto, a opressão que a sufocava ia perdendo força. Uma manhã, acordou e percebeu que, pela primeira vez em meses, queria viver. Não era só a tristeza que tinha ido embora, era como se Deus tivesse colocado algo novo dentro dela: esperança. Hoje, Marisa está na frente dos cultos, liderando o grupo de apoio às pessoas que lutam contra a depressão. Ela conta que o maior milagre não foi só a cura da sua mente, mas o fato de ter descoberto que Deus a amava mesmo quando ela achava que não merecia. Eu pensei que minha vida tinha acabado, ela diz, com os olhos brilhando. Mas Deus mostrou que, na Universal, não tem caso perdido. Tem gente que ainda não sabe, mas o milagre deles já está a caminho. E é assim, de história em história, que a fé se espalha. Porque quando uma vida é transformada, ela vira uma prova viva de que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda restaura. E o melhor de tudo: Ele não escolhe quem vai abençoar, ele só espera que a gente dê o primeiro passo. Porque milagre não é coisa do passado. É o que acontece toda vez que alguém, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, resolve acreditar que, naquele altar, o impossível pode virar realidade. E lá, entre lágrimas, orações e louvores, Deus continua escrevendo histórias que o mundo não consegue explicar. Mas quem está ali sabe, não é sorte, não é coincidência. É Deus, o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, fazendo o que só Ele faz. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com os louvores ecoando pelas paredes da Universal, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na igreja. Ela não tinha planejado vir. Na verdade, havia passado meses evitando qualquer conversa sobre fé, depois que os médicos disseram que seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, tinha uma doença rara nos rins e que a única saída era um transplante urgente. As listas de espera eram longas, os custos, impossíveis, e o desespero já tinha roubado até as lágrimas dela. Mas naquela tarde, enquanto esperava o ônibus no ponto, uma irmã da igreja, que ela nem conhecia, se aproximou com um sorriso tão sincero que Marisa não teve coragem de ignorar. Deus tem uma palavra para você hoje, a mulher disse, segurando seu braço com uma firmeza que transmitia paz. E algo dentro de Marisa, mesmo contra sua própria vontade, a fez seguir aquela estranha até ali. Agora, sentada nos bancos da Universal, ela ouvia o pastor falar sobre milhares que já haviam recebido curas, empregos, restaurações. Deus não olha para a sua situação, ele olha para a sua fé, disse o homem no altar.
Marisa segurou o lenço entre os dedos, apertando até doer. Fé? Que fé, pensou. A última oração que havia feito foi um grito de raiva, não de esperança. Mas então, como se Deus soubesse exatamente o momento em que seu coração estava prestes a desistir, o pastor fez um pedido: quem aqui precisa de um milagre urgente, que levante a mão e venha para a frente. Não é hora de pensar, é hora de agir. Marisa sentiu o corpo tremer. Seu primeiro impulso foi baixar a cabeça, fingir que não tinha ouvido. Mas uma força maior que ela a fez se levantar. Com passos trêmulos, ela subiu ao altar. As mãos dos obreiros se estenderam sobre ela enquanto oravam com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, essa doença sai do corpo do Lucas. Os rins dele são restaurados agora, neste instante. O transplante é cancelado porque Deus já fez a obra, declarou o pastor, com uma convicção que cortou o ar. Marisa não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ela havia esquecido como era: esperança. Quando voltou para casa naquela noite, o celular tocou. Era o hospital. Senhora Marisa, os exames do Lucas deram uma melhora inexplicável. Os níveis estão normalizando, e os médicos não entendem, mas a cirurgia foi adiada. Vamos monitorar. Ela caiu de joelhos no chão da sala, o telefone ainda na mão. Na semana seguinte, novos exames confirmaram: os rins de Lucas estavam funcionando normalmente. Os médicos chamaram de remissão espontânea, um fenômeno tão raro que nem tinham como explicar. Mas Marisa sabia. Ela voltará à Universal no domingo seguinte, dessa vez não mais arrastada pelo desespero, mas puxada pela gratidão. E lá, no mesmo altar onde havia chorado, ela levantou as mãos e gritou: esse milagre é real. Deus é real. Hoje, Lucas corre, brinca, vive como qualquer criança saudável. E Marisa? Ela não só voltou a sorrir, como se tornou uma das primeiras a chegar na igreja todas as terças e domingos, sempre com um abraço apertado e um depoimento na ponta da língua para quem precisa ouvir: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Basta dar o primeiro passo. Porque é assim que a fé se multiplica, uma história de cada vez. Uma vida restaurada, um milagre compartilhado, e de repente, quem antes duvidava agora acredita. E quem já acreditava, crê ainda mais. A Universal não é só um lugar de oração, é um campo de batalhas vencidas, onde o impossível se rende ao poder de Deus. E a melhor parte: a história de Marisa não é a única. Enquanto você lê isso, em algum altar, em alguma cidade, mais um milagre está começando. Talvez seja o seu. Na mesma semana em que Marisa deu seu depoimento pela primeira vez, uma mulher chamada Ana Cláudia entrou pela porta dos fundos da Universal, arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. Ela não queria chamar a atenção, mas seus olhos vermelhos de tanto chorar entregavam o desespero. Há 3 anos, o filho dela, Lucas, de apenas 12 anos, estava preso em uma cadeira de rodas depois de um acidente de carro que os médicos disseram que nunca teria cura. Lesão medular irreversível, repetiam como uma sentença. Ana Cláudia já havia gasto tudo o que tinha em consultas, remédios e promessas vazias de especialistas. Até que, numa tarde em que não aguentava mais ouvir a "não tem jeito", uma vizinha, a mesma que ouvirá o testemunho de Marisa, segurou seu braço e disse: "Vem comigo. Lá tem gente que ora e Deus responde." No início, Ana Cláudia resistiu. "Já rezei tanto, já pedi tanto", ela argumentava. Mas algo na voz daquela mulher, uma convicção que só quem já viu o sobrenatural tem, fez com que ela aceitasse o convite. Na primeira reunião, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Ana Cláudia sentia o coração apertado. "Senhor, se o Senhor existe mesmo, mostra para mim", sussurrou entre lágrimas. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras certas. Foi um grito de quem não tinha mais forças. Naquela noite, o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente. Ana Cláudia levou Lucas nos braços, ele já estava grande demais para isso, mas ela não queria que ninguém o carregasse. Quando o menino foi ungido com um óleo consagrado, algo estranho aconteceu. Lucas, que não mexia as pernas há anos, sentiu um formigamento forte nas coxas. Ana Cláudia não percebeu no primeiro momento, mas quando o pastor pediu para que todos louvassem a Deus pelo que ele já tinha feito, o menino murmurou: "Mãe, eu tô sentindo minhas pernas." Ela congelou. "O quê, meu filho?"
Ele repetiu, agora com mais firmeza, é como se tivesse uma corrente passando. Dói, mas é bom. O auditório inteiro parou. Até o som dos instrumentos parece que diminuiu. O pastor se ajoelhou ao lado de Lucas e ordenou, em nome de Jesus, levante-se, em nome do Pai. Ana Cláudia segurou a respiração. E então, devagar, tremendo, mas com uma força que não era dele, Lucas se apoiou nos braços da cadeira e se levantou. Primeiro foi 1 segundo. Depois 2. Até que, com lágrimas escorrendo, ele deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em gritos de glória a Deus, é milagre, enquanto Ana Cláudia caía de joelhos, abraçada às pernas do filho, repetindo sem parar, valeu a pena, Jesus. Valeu a pena. Hoje, Lucas corre pelo pátio da escola, joga bola com os amigos e, toda terça-feira, é ele quem empurra a cadeira de rodas, agora vazia, até o altar da Universal, como um troféu do que Deus fez. Eu não preciso mais disso, diz ele, batendo na cadeira com carinho. Mas deixo aqui para quem ainda duvida. Deus não desiste de ninguém. Ana Cláudia, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, hoje é uma das líderes do grupo de oração. Se alguém me dissesse que eu veria meu filho andar novamente, eu ria na cara dessa pessoa. Mas Deus não está limitado ao que a gente acha possível. Ele está além. E é assim que a fé se espalha, como um incêndio que não pode ser contido. Cada milagre vira uma semente. Cada vida transformada se torna uma prova viva de que, onde o homem diz não tem solução, Deus responde, deixa comigo. Na Universal, não são só histórias que se repetem, são promessas sendo cumpridas. E a melhor notícia: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por Marisa, se Ele fez por Lucas, Ele pode fazer por você. Basta estender a mão, dar o primeiro passo e dizer, como Ana Cláudia fez, Senhor, se o Senhor existe, mostra para mim. Porque Ele vai mostrar. Sempre mostra. O milagre que não tinha explicação. Naquela noite, o templo estava lotado. Ana Cláudia, com os olhos cheios de lágrimas, seguiu até o altar, arrastando a cadeira de rodas vazia. Seu filho, Lucas, agora de pé, cambaleava entre os braços do pastor e os aplausos da multidão. Não eram passos firmes ainda, mas eram passos. Cada um deles, uma vitória gritada contra o diagnóstico que o condenara a nunca mais andar. Os médicos chamavam de inexplicável. Os céticos, de coincidência. Mas Marisa, a mãe que há anos orava pelo filho, sabia, Deus não precisa de explicação. Ele só precisa de um coração que creia. A reflexão que fica. Às vezes, a fé parece um salto no escuro. Mas e se o escuro for apenas a sombra da mão de Deus, estendida para nos erguer? Lucas não foi curado porque merecia mais que outros, ou porque sua mãe orou do jeito certo. Foi porque Deus, em sua soberania, escolheu transformar uma história de dor em um hino de esperança. Não para provar seu poder, mas para nos lembrar, Ele ainda faz milagres. E o maior deles é nos fazer crer novamente. A lição que levaremos. Deus não muda as circunstâncias só para nos dar conforto, Ele as transforma para nos dar propósito. Aquela cadeira de rodas vazia no altar não era só um símbolo de cura, mas um convite. O que você tem entregado como impossível a Deus? A fé não é a certeza de que Ele agirá como queremos, mas a confiança de que agirá como deve. E quando Ele age, até o impossível se curva. Na saída do templo, uma mulher tocou o braço de Ana Cláudia, sussurrando, eu também preciso de um milagre. Ana sorriu, apontando para o altar, então venha. O lugar onde Deus age não é lá em cima. É aqui onde a gente decide soltar o medo e agarrar a promessa. Porque no fim, milagre não é só o que vemos. É o que nos faz ver, que, onde a fé é do tamanho de um grão de mostarda, Deus move montanhas. E Ele está esperando você agora dizer, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Ele vai responder. Sempre responde.